Hoje eu converso com Gabriela Rodrigues, que é de Curitiba e mora em Madrid há 1 ano e meio. Nesse pouco tempo, Gabi não conseguiu apenas um trabalho, mas 2 trabalhos. E na área de especialidade dela, que é o marketing. Vamos descobrir como foi essa jornada. Gabi, bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Ai, obrigada a você, Maíra. Tô muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar com mais gente essa história, que eu sei que muita gente passa por algo parecido. Maravilhoso, vamos lá. Vamos falar dos inícios, quando você chegou aqui em Madrid. Qual foi a primeira sensação quando você desembarcou aqui na Espanha em janeiro de 2025, certo? O que passou aí pela sua cabeça naquele primeiro dia? Acho que um pouco uma mistura de sentimentos, de felicidade, de ansiedade, de medo, de um sentimento de férias ainda, de a ficha não caiu, parecia que eu ia curtir alguns dias aqui e ia voltar. Foi com certeza uma mistura, não dá para definir só em um sentimento, assim, mas de realização principalmente. Tipo, tá acontecendo, sabe? Você já tinha morado fora, né, acho que tanto no Canadá como nos Estados Unidos. E o que foi diferente dessa vez? O que fez balançar e virar de vez para o agora vai na Espanha? Eu acho que as 2 experiências que eu tive morando fora foram muito focadas em estudo. Então, no Canadá eu fiz um intercâmbio, eu tinha acabado de me formar, era algo que eu sabia que eu queria ir para voltar, já tinha data para voltar inclusive. Estados Unidos também, foi depois da minha pós-graduação, fiz um curso e a ideia sempre foi voltar também. Só que sempre tinha aquela vozinha na cabeça, tipo: "Seu lugar não é aqui", por algum motivo eu queria sempre quis morar fora, e meu marido sempre teve esse sonho também, então casou as 2 coisas, ele conseguiu a cidadania dele e a gente falou: "Putz, os 2 estão trabalhando remoto, a cidadania saiu, parece meio que o mundo colaborou, assim, sabe, não temos filhos, por que não? E se der errado, a gente volta, eu não teria problema também em voltar se não fosse isso que eu quisesse, sabe?" Mas deu muito certo. Ai, que bom. Eu acho que quem tem cidadania europeia, que é o meu caso também, se abre uma grande janela de oportunidade, né, porque você vir para cá numa situação muito favorável, mas ao mesmo tempo abre uma dúvida que é: qual será o meu destino? Porque com a cidadania da União Europeia, você pode morar nos países pertencentes a essa região. E acho que cada um usa critérios diferentes para fazer essa escolha. Lisboa é um destino bastante comum, mas Madrid tem sido um destino cada vez maior para os brasileiros. No seu caso, o que é que pesou na escolha da cidade? Eu acho que Portugal, eu tenho alguns amigos que moram lá, e eu conversei bastante com eles, porque acho que é meio óbvio, né, quando você pensa em vir pra Europa, Portugal, mesmo idioma, tem uma facilidade, cultura também, mas, o que falavam de Portugal não encaixava tanto com o que eu queria, eh, de metrópole mesmo, de uma coisa eu sou de Curitiba, mas eu estava morando em São Paulo, então ao mesmo tempo que eu queria fugir um pouco da questão de segurança de São Paulo e tudo mais, eu não queria abandonar uma grande cidade com movimento, com vida, eu queria continuar tendo isso. E Lisboa, pra ser muito honesta, eu não conheço, conversei com gente que mora lá, mas não me pareceu encaixar tanto com o que eu queria. E Madrid eu já conhecia, já tinha vindo pra cá de férias umas 3 vezes e eu sou completamente apaixonada pela cidade. Todas as vezes que eu vim, eu falava: "Nossa, me imagino morando aqui". Então e daí o idioma não é tão difícil de aprender, né, tipo, eu descartei com certeza países como a Alemanha, assim, que eu não aprenderia de jeito nenhum o idioma tão rápido, e o espanhol me pareceu ok, eu sei espanhol. Eu acho que depois do português, o espanhol é o idioma mais fácil aqui da Exato. região, sem lugar sem dúvida. Não, eu sabia que o alemão não ia dar certo. Eu morei 2 anos em Amsterdã e aprendi muito pouco, porque também eu estava num contexto bem internacional, então não precisava aprender holandês. Meu marido sim, acabou trabalhando lá num contexto muito holandês e fez aulas de holandês, e é bem difícil. Realmente, assim, difícil para nós, né, pela nosso idioma nativo, mas o espanhol é uma outra origem de idioma, uma outra estrutura, então Exato. E tem em muito Amsterdã eu sentido. acho que nem falam mais eu vejo muita gente falando inglês, as pessoas que são de lá, né, o inglês é muito comum, então eu acho que você chega num ambiente em que você nem se obriga, nem se esforça tanto para aprender, porque tá todo mundo falando inglês mesmo, eu já sei, e daí você vai no que tá mais fácil. É verdade. Inclusive é às vezes um obstáculo para quem quer aprender o holandês, porque todo mundo lá fala tão bem inglês, que já coloca ali o inglês e a pessoa que tá É. querendo aprender o holandês não consegue desenvolver tanto. Boa, quando você chegou aqui em Madrid, você ficou 5 meses trabalhando remotamente, não foi, para o Brasil, enquanto você esperava os seus documentos saírem. Você trouxe que o seu marido, né, quem tem a É. nacionalidade europeia.
Conta pra gente como é que foi esse período, o que que as pessoas deveriam saber sobre esse processo antes de vir pra cá? Eu acho que o principal é você se organizar, e ter expectativas muito bem alinhadas, assim, antes de vir eu fiz uma reserva financeira, eu me organizei com absolutamente tudo que eu pudesse adiantar de documentos estando no Brasil, eu adiantei, então documento, certificar em cartório, traduzir, já trouxe tudo, aquelas 1000 pastinhas, aquele monte de documentos, já falei com pessoas que estavam aqui para entender o que era fácil, o que era difícil. Então, assim, você já chegar minimamente preparado para o que você vai passar, e expectativas alinhadas de tipo, estava escrito no site que podia sair em 2 meses a documentação, mas todo mundo que eu falei, relatos que eu li, falava 5 a 6 meses. Então assim, vamos para o lado pior, que é para eu não me frustrar. Então eu já estava esperando que ia demorar esse tempo para eu conseguir trabalhar aqui. Então, assim que eu cheguei, assim, no primeiro momento que deu, eu já dei entrada nas documentações, porque era a minha principal prioridade. Eu estava trabalhando remoto para uma empresa que estava voltando a ser presencial, então eu sabia que em algum momento isso ia gerar um atrito e iam falar: "E aí? Você vai voltar? Vai ficar? Qual vai ser?", né. Então eu já sabia que esse momento ia chegar, então eu queria estar o quanto antes com a documentação para poder adiantar isso e não ter que passar por esse, né, esse embate ali com a empresa que estava voltando a ser presencial. Então, foi isso, assim, a minha parte eu fiz o quanto antes, estudei, me preparei. Se eu ficasse sem emprego aqui, eu também tinha feito uma reserva financeira, então eu acho que as pessoas, elas às vezes vêm com esse sonho de morar fora e que tudo é fácil, e que você vai ganhar em euro, mas não é tão fácil, assim. Muita gente acha que também vai conseguir um emprego e a empresa vai dar o visto, que também não é tão comum de acontecer. Então, assim, eu acho que é muito importante você ter expectativas alinhadas e de acordo com a realidade, sabe. Por isso que é tão importante falar e por isso que é tão legal a gente estar fazendo isso aqui, para as pessoas que se planejam e pensam em vir também não pensarem que cai do céu e é a coisa mais fácil do mundo, sabe. Perfeito. Quanto tempo demorou, Gabi, afinal, sua documentação sair? 5 meses, 5 5 meses. meses. Foi quase o prazo máximo, assim, que tinha pra ser, foi. Então, que bom que eu alinhei minhas expectativas, Que porque bom, senão totalmente. E aqui uma é, dúvida também do processo de como você fez. Porque claro, eu cheguei aqui na Espanha tem mais anos, então eu tenho um histórico já um pouco antigo, então é bom também conhecer como é que tá o processo mais atual. Geralmente você tem que pedir um horário marcado para poder ir lá apresentar essa documentação. Você já pôde pedir esse horário marcado do Brasil ou teve que chegar aqui para solicitar? não, eu não vou lembrar detalhes, tá, mas eu sei que essa documentação, que é a de familiar de cidadão europeu, que é a minha, você tem que marcar a cita, a famosa cita daqui, que é o horário para você fazer tudo. Eu não podia do Brasil, porque eu dependia de ter o meu empadronamento para dar entrada. E o empadronamento, você tem que estar morando aqui para fazer o empadronamento, que certifica que você está morando naquele determinado endereço. Então, primeiro passo é chegar, conseguir um aluguel, que também desafio, é bom alinhar expectativas, que não é a coisa mais fácil do mundo. Então eu cheguei, fiquei um mês no Airbnb procurando apartamento. Quando eu encontrei o apartamento, já dei entrada nesse documento que é o empadronamento, e daí eu dei entrada na documentação. Então, de fato, a entrada na documentação do meu visto foi só depois de 2 meses que eu já estava aqui. Que eu tive que primeiro procurar apartamento, alugar, daí cita para empadronar e daí entrar com os documentos. Olha, são várias etapas. Então é bom realmente quem está chegando aqui ser consciente disso e acho que também e sempre buscar antes, como você falou, se planejar e se preparar, até porque esse processo pode mudar, se a pessoa está vindo morar aqui daqui a 6 meses do dia que a gente gravou essa entrevista, pode ser um novo Claro, processo, ou seja, sempre buscar ajuda, procurar se atualizar, saber como é que é o processo, mas tá claro que são várias etapas. Tem que vir com poupança, né, preparação financeira, alinhamento de expectativas e paciência, né, porque tem todo um várias etapas para serem feitas ali e isso leva são alguns meses, né, você levou foram 2 meses para dar entrada e mais 5, né, para receber. mais 5. Então, É, na verdade, pois é. foram 7 para eu conseguir para ter meu documento em mãos, assim. Demorou. E essa questão financeira, eu acho que é muito importante, porque você tem gastos que você não espera. O aluguel, por exemplo, é diferente do Brasil, você tem que dar às vezes você tem que dar 2 calções, você tem que dar entrada, você tem que pagar uma garantia, então, às vezes a pessoa olha num site lá do Brasil, tá no Brasil, começa a olhar site aqui para ter ideia de aluguel. Ah, beleza, 1.000 euros no aluguel, isso eu tenho, mas calma, porque quando você for entrar vai ser 1.000 euros mais 1.000 de calção, mais 1.000 de garantia, mais 1.000 de seguro, mais sei quê. Então, tem alguns gastos que eu nem estava esperando ter logo de cara,
E eu podia a qualquer momento ser mandada embora do meu emprego do Brasil e não poder trabalhar aqui ainda porque eu não tinha documento. Então, era isso que eu pensava, assim, eu preciso de pelo menos os 6 meses que falam que leva o documento de reserva financeira para caso eu não esteja trabalhando mais. Muito bem. E aí chegou o momento em que você pede demissão do seu trabalho do Brasil, e pelo que eu entendi você pediu demissão sem ter ainda um emprego aqui. Então foi um ato de coragem ou de loucura? O que te deu segurança para dar esse passo? Aí os 2. Foi foi uma mistura de coragem e loucura, e acho que a segurança foi justamente ter uma reserva financeira, eh, porque eu sou uma pessoa que gosta de arriscar, mas eu sempre gosto de arriscar com um certo cuidado ali, com uma certa ressalva. Então, eu nunca fiquei desempregada na minha vida, assim, eu comecei a trabalhar no segundo ano de faculdade e desde então eu só saía de um trabalho se eu já tinha outro trabalho. Só que como eu falei, a empresa do Brasil estava voltando a ser presencial, já estava rolando aquela coisa: "Ai, porque só ela tá trabalhando home office, porque" e daí o pessoal todo no escritório e eu era a única na reunião, que daí tinha que conectar a reunião na sala, na TV, eu sempre complicava a vida de todo mundo. Então eu não estava mais me sentindo bem, sendo a meio que outsider daquela empresa, sabe. Então quando só que eu também não queria me demitir sem ter o documento, porque eu não saberia quanto tempo ia levar. Então quando saiu, eu me demiti e falei: "É pela empresa e por mim". Eu sentia que eu já não era a profissional que entrou lá, porque eu estava num outro momento de vida, e eu também não conseguia me dedicar tanto a procurar vagas aqui, estando lá. E isso é algo, acho que a gente vai falar mais pra frente, mas assim, procurar um emprego é um emprego. É basicamente um outro emprego, porque eu até me candidatava, mesmo sem o documento, eu já estava me candidatando para vagas, porque você sabe que o processo às vezes pode levar 2 meses. Então eu estava trabalhando lá, estava sem documento, mas estava aplicando para entrevista. E estava sendo muito difícil ser chamada. A partir do momento que eu me demiti, parei, estudei sobre currículo, adaptei 900 versões para cada uma das vagas, me conectei com pessoas, comecei a focar só nisso, as entrevistas começaram a aparecer. Então eu falei: "Cara, eu vou me dar 3 meses, vou me demitir, tenho 3 meses para achar um emprego. Se eu não achar, eu vou achar qualquer coisa. Eu vou ser garçonete, eu vou vender roupa, eu vou entregar flyer na rua, eu não vou ficar sem trabalhar, não vou ficar sem fazer renda, mas a minha prioridade é conseguir algo na minha área". Então eu me dei esses 3 meses, e graças a Deus deu certo, mas eu fiz esse pacto comigo mesma, assim. Perfeito. Vamos falar um pouco então como é que foi essa procura. Você se deu esses 3 meses de prazo, passou a dedicar realmente tempo para conseguir trabalho, que foi uma diferença pelo que eu tô vendo. Que estratégias, que ferramentas, que canais você utilizou para conseguir a sua primeira oportunidade? Olha, a minha vida inteira, todos os trabalhos que eu consegui vieram através do LinkedIn. Então eu sempre acreditei muito nessa ferramenta, porque comigo, de fato, ela entregou resultado. Eu priorizei muito a busca de vagas pelo LinkedIn. Se tinha alguma empresa específica que eu queria trabalhar, eu ia direto no site deles para ver se tinham vagas diferentes postadas lá do que tinham no LinkedIn. Cheguei a usar alguns outros sites que me recomendaram aqui, mas sinceramente nenhum me chamou para nenhuma entrevista, então eu continuei focando no LinkedIn. Com relação a currículo, eu estudei muito como funcionava aqui na Europa, então muita gente falava que tinha que ter foto, coloquei foto. A estrutura é um pouco mais simples do que a gente usa no Brasil. Hoje em dia, com inteligência artificial, eles têm o que eles chamam de ATS, que é o filtro, que antes de chegar no recrutador, você vai passar por esse filtro. Então, eu sempre mandava o meu currículo, mandava a descrição da vaga e mandava no GPT: "Adapte o meu currículo exatamente para essa vaga, para passar no filtro ATS com tal, tal, tal requisitos, não sei o quê". Então, para cada vaga eu tinha um currículo, extremamente adaptado, com essas questões de ATS, de inteligência artificial, mandava e sempre que eu mandava currículo eu já achava 4 pessoas principais ali daquela empresa que tivessem relação com aquela vaga, e falava com elas no LinkedIn. 90% não vai te responder, isso é um fato, mas você tem que tentar. Eu acho que as que me responderam, eu marquei cafés, eu falei cheguei a fazer entrevista, porque me responderam. Teve uma que eu recebi proposta inclusive, mas, eu acabei não aceitando, porque eu já tinha aceitado outro emprego, que veio exatamente assim, de uma conversa que eu mandei no LinkedIn. Então assim, pra mim, até no Brasil, networking e conexões parece balela, o pessoal fala: "Ai, tem que ter networking e tal", mas tem que ter, gente. Somos humanos, entendeu? Eu acho que a vida funciona com conexões e de pessoas. Então,
até você mesmo, né, a Maíra foi uma das pessoas que eu me conectei, eu achei, gente, uma brasileira que trabalha numa empresa, que tem uma vaga de marketing, mandei mensagem, ela me respondeu, a gente tomou um café, não deu certo na época, porque a vaga, né, já tinha sido preenchida, mas assim, funciona gente, eu acho que em eventos também tem uma plataforma chamada Meetup, aqui, que tem eventos, você filtra de acordo com a tua área de atuação, se você quer um evento corporativo, se você quer um evento mais social, você vai e conhece pessoas. Eu estava em São Paulo, onde eu tinha uma rede enorme profissional de conexões, e eu cheguei num país que eu não conhecia ninguém. Então eu acho que meu primeiro instinto foi: "Deixa eu me conectar, deixa eu fazer com que as pessoas me conheçam, conheçam o meu trabalho", muito além de um currículo, que geralmente você não consegue demonstrar quem é você num currículo. E isso funciona. Então é a minha maior dica, assim, óbvio, você tem que mandar, tem que se candidatar, mas tem que pensar que aquela pessoa está recebendo 600 candidaturas, que dificilmente seu currículo vai chegar no recrutador. Então, se você conseguir achar alguém para você conversar, para tomar um café, nem que não seja naquele momento, é uma conexão. Você tá ali guardando, talvez essa pessoa lembre de você para falar para outra que tem uma vaga aberta, então eu investi muito nisso. Perfeito. E quando eu decidi montar esse podcast, eu lembrei da Gabi, que como ela falou, a gente se conheceu alguns Você meses viu como atrás, como é bom fazer as conexões? e é isso, e as conexões vão se movendo, né. Então acho que essa é uma grande lição aqui. Não somente usar as ferramentas tradicionais como o LinkedIn, mas fazer rede de contatos. Entrar em contato, pedir um café, pedir uma ligação e ir montando sua nova rede de contatos, agora numa cidade nova, né, que é começar do zero. Exato. E acho que um ponto extra é estudar o idioma do lugar onde você está. Então, eu usava esse tempo também que eu estava sem emprego para melhorar o meu espanhol. Por mais que algumas empresas usem mais o inglês, aqui, querendo ou não, você está num país de língua espanhola. Então, vai fazer diferença você estudar e falar esse idioma bem. Grande parte das entrevistas que eu fiz foi em espanhol. Então, no começo eu ficava mega nervosa, eu procurava vaga só em inglês. E daí eu falei: "Gente, se eu não começar a tentar, não vai dar certo". Daí, depois da primeira entrevista em espanhol, o negócio foi, desandou e tá tudo bem, mas é a minha dica, assim, porque o brasileiro acha que ele fala espanhol, né, mas eu não falava, por exemplo, eu só achava que falava mesmo. Olha, como a gente falou no início, nesse período tão curto aí de 1 ano e meio, na verdade foi até menos, acho que menos de 1 ano, você conseguiu não somente um trabalho, mas conseguiu 2 trabalhos. Conta pra gente um pouco sobre o perfil dessas empresas, né, pelas quais você passou, e o que que você e qual foi também a estratégia usada para a segunda oportunidade. Que eu acho que a gente falou um pouco agora dessa sua primeira jornada até a primeira empresa, mas depois veio uma segunda empresa, tudo isso em menos de 1 ano. Como é que foi essa transição? O que que você aprendeu em cada uma dessas etapas? A primeira empresa que eu entrei, ela foi a Samsung, então eu ficava com a parte de marketing de ar-condicionado Ibéria, Portugal e Espanha. Quando veio essa proposta, eu fiquei óbvio, o nome Samsung pesa muito, poxa, uma das maiores empresas do mundo, mas ao mesmo tempo é muito diferente do que eu estava acostumada a trabalhar. O meu histórico profissional foi inteiro feito em startups. Então, grandes startups, que hoje em dia são mais empresas do que startups, Nubank, Quinto Andar, Ibens, então são grandes nomes, mas com a mentalidade de uma startup. Então você sair deste mundo de startup e ir para o completo oposto, que é uma multinacional coreana, ao mesmo tempo me deu um: "Putz, mas será que isso casa comigo profissionalmente? Será que isso encaixa com a Gabi pessoa, né?". Mas assim, como eu te falei, eu estava desempregada, um baita nome, eu queria o meu currículo o melhor possível para entrar nesse mercado europeu, é óbvio que eu aceitei, parecia um negócio super legal e de fato foi um aprendizado diferente de tudo que eu já tive. Burocracias que eu nunca tinha enfrentado, você ter uma certa politicagem que às vezes não existe numa startup. Então, eu acho que foi e cultural também, né, você tem muitas culturas ali, mas principalmente a coreana, eu acho que foi incrível, mas também foi a resposta de que não combina com a Gabi pessoa. A dúvida que eu tinha lá quando eu fui contratada, 6 meses, que foi o período que eu fiquei na Samsung, foi respondida de: "Não é que eu não estou gostando, mas não sou eu". Eu sou uma pessoa que gosta de muito dinamismo, que eu gosto de ter minha autonomia, que eu gosto de criar, de testar. E querendo ou não, numa empresa deste tamanho, você tem certas limitações. Eh, então, em 6 meses eu percebi isso,
um pouco antes de 6 meses eu percebi, e eu comecei a matutar na minha cabeça: "Tá, e agora? Eu fico, procuro, mas vai ser difícil, vai começar tudo isso de novo, todo o processo", e aqui, para quem não sabe, o período de experiência não é 3 meses, como no Brasil, são 6. Então eu estava acabando de acabar o meu período de experiência, eu finalmente ia passar do período de experiência, eu estava: "Puta, mas começar de novo o período de experiência em outra empresa", mas eu sou uma pessoa que eu não consigo, assim, nessas horas eu sou muito coração também, de tipo, eu quero estar fazendo o que me preenche. Eu passo quase todos os meus dias, quase o dia inteiro fazendo isso. Se não tiver a ver comigo, não tem porquê, sabe. Então, eu mandei mensagem pra recrutadora da empresa que eu tô hoje, da Fiverr, porque eu já conhecia ela, porque em paralelo com o processo da Samsung, eu estava fazendo o processo da Fiverr. Eu estava junto com os 2, mas a Samsung me chamou antes. E eu não ia arriscar, o certo pelo duvidoso. Aceitei, fui pra Samsung, declinei a Fiverr, parei o processo, falei pra eles: "Olha, eu não vou continuar, eu passei em outro processo". Eh, Entrei na Samsung e 6 meses depois eu mandei mensagem, rabinho entre as pernas, falei: "Oi, tudo bom, viu? Eu acredito que aquela vaga que a gente conversou no passado não tá mais disponível, mas só pra você saber que eu tô olhando o mercado, tal". E ela falou: "Olha, tem uma outra vaga que eu acho que pode te interessar". Como eu já tinha feito grande parte o teste que eles passam, já tinha passado pelo RH, já tinha feito algumas etapas, ela falou: "Eu vou te passar direto para o manager da vaga. Você tem uma entrevista daqui 2 dias". Enfim, fiz a primeira entrevista, na semana que vem a segunda, menos de 2 semanas, eu estava contratada. E foi muito rápido, e eu estava com medo de passar por todo aquele processo, de mandar currículo, entrevista, não sei o quê, mas no dia que eu decidi falar: "Não, eu vou procurar outra coisa", 2 dias depois eu tinha entrevista na Fiverr, 2 semanas depois eu entrei. Então, assim, sabe quando parece que é pra ser, assim, eu acredito um pouco nessas coisas, porque foi muito rápido, nem minhas amigas acreditavam, eu mandei no grupo de WhatsApp: "Gente, eu acho que eu vou começar a procurar outro emprego, tal". 2 semanas depois eu falei: "Gente, eu consegui outro emprego". Então, assim, foi uma loucura. Eh, e como eu estava no período de experiência ainda na Samsung, eles preferiram que eu não cumprisse todo o aviso prévio, porque senão eu ia passar do período de experiência. Então, de fato, no dia que eu pedi minha demissão, 4 dias depois, eu não estava mais na Samsung. Eu já tive que começar na outra empresa, então foi muito rápido, muito rápido. Gente, eu Mas é o que falo eu falo, que gente, é conexão, porque eu fiz, falei com o RH, a gente teve uma boa relação, mandei uma mensagem para ela e tinha uma vaga, claro, também tem a sorte de ter tido uma vaga aberta e tal, mas assim, e eu ia mandar mensagem pra você também, com certeza, entendeu. Eu ia ativar todos os contatos que eu fiz 6 meses atrás, ia falar: "Gente, estou olhando o mercado e tal". Antes de começar a disparar currículo, eu ia falar com toda aquela rede que eu fiz, porque alguém podia ter uma vaga e ia ser muito mais fácil, é um shortcut, tipo, total. totalmente. E o universo conspirou. A questão é que, assim, são 2 partes aqui, né. O universo conspira, mas a gente tem que colocar do nosso lado. Você colocou do seu Exato. lado e o universo conspirou e a coisa fluiu. Então tem que ter um pouco de um ato de fé, digamos, no sentido de acreditar que vai acontecer, confiar que vai acontecer e do nosso lado colocar foco estrategicamente, mas tem isso, né, um foco estratégico, como você falou, retomar contatos, ativar pessoas que você já conhecia e poucos dias depois eu já estava Não, trabalhando. foi nem eu acreditei. E eu sempre falo assim, eu acho que oportunidades elas são que nem um trem passando, entendeu. Se você não pular no trem, ele vai passar, mas você tem que enxergar esse trem passando e entrar. Se você não tiver um pouco de coragem, um pouco de atitude, não adianta nada passar 10 trens na tua frente se você não entrar em algum, sabe. E eu acho que a minha vida inteira foi meio que isso, assim. Eu vi trem passando e é você ter coragem de arriscar e você também ser humilde o suficiente pra, tipo, se não der certo, não deu certo, bola pra frente, entendeu. Sim. E o que que você tem achado do contexto cultural interno da Fiverr? Você voltou a encontrar esse contexto mais de mentalidade startup que você não encontrava na Samsung? Total. Total, eu acho que na primeira semana eu já lembrei da época que eu entrei no Nubank em São Paulo, no quinto andar, porque é tudo muito parecido, sabe. É um ambiente extremamente internacional, pessoas super jovens, uma cabeça muito aberta, eu tenho autonomia, que para mim é tão importante, então tenho uma ideia, posso testar, não deu certo, volta atrás, isso para mim é algo que eu preciso, sabe. E a Fiverr, para quem não sabe, é uma empresa de eventos, né, tá em 30 países diferentes, no Brasil inclusive tem também escritório, e você lidar com eventos, cada mês eu tenho projetos diferentes.
Então eu nunca tô fazendo a mesma coisa, mas com intuitos e com projetos e tamanhos e budgets totalmente diferentes a cada mês, e isso pra mim é algo que me motiva, sabe. Eu sou uma pessoa que eu falo, a minha mãe trabalhou 25 anos na mesma empresa, eu nunca conseguiria fazer isso. Eu admiro, tem o seu lado legal, mas assim, eu não sou essa pessoa que consegue fazer a mesma coisa por 25 anos. Gabi, você me falou uma coisa que me chamou a atenção, que é que quando você dava 50% aqui do que você dava em São Paulo, ou seja, a metade do esforço, metade do trabalho aqui, comparado ao que você faz em São Paulo, você já era vista como uma profissional de destaque aqui. Como é que isso se traduz no dia a dia e eu perguntaria assim, qual é o superpoder do brasileiro no mercado europeu? Eu acho que tem 2 coisas aqui, o mercado de São Paulo. E eu não sei quem é o certo nessa história, tá. Mas o mercado de São Paulo, o Brasil no geral, ele te suga de uma maneira absurda. Você dedica a sua vida para o trabalho. Você trabalha para viver. E aqui quer dizer, você vive para trabalhar. E aqui na Espanha eu acho que é exatamente o oposto, a mentalidade é: você trabalha para viver. Então a prioridade é o lazer, a sua vida, o seu tempo de qualidade com a sua família, o seu tempo de qualidade com você mesmo, e você trabalha para poder sustentar isso daí. Eh eu gosto de dizer que eu prefiro o meio termo, tá. Eu acho que quando eu cheguei aqui eu me assustei, porque as pessoas falam: "Nossa, tem muito trabalho, tem muito trabalho, tem muito trabalho". Quando eu comecei a trabalhar eu falei: "Gente, não tem muito trabalho", entendeu. Tipo, muito trabalho é ficar no escritório até 23h, trabalhar final de semana, aquelas coisas que o brasileiro está acostumado. Quando eu cheguei aqui tinha gente reclamando que saía 6h30 eu falei: "Mas calma aí, é esse o muito trabalho? Então eu tô feita, porque se esse é o muito trabalho, eu vou ser uma estrela nessa empresa, entendeu, meu Deus". Eh, e eu acho que, assim, nenhum dos 2, não sei quem tá certo ou quem tá errado, eu acho que São Paulo também te suga demais, você não aproveita nada, você faz muito dinheiro, mas você não tem nem como gastar, porque você não tem tempo. Então e aqui é o contrário, assim, eu acho que falta um pouco da ambição que eu vejo que o brasileiro tem muita. Ambição, força de vontade, aquela coisinha de: "Puta, vamos dar um jeito de ir atrás, de resolver". Então, eu diria que o superpoder do brasileiro é esse, é você a gente se destaca porque a gente trabalha muito duro. E eu acho que não só o Brasil, mas eu vejo, assim, a América Latina, eu trabalho com muitas pessoas da América Latina e eu vejo que o perfil é muito parecido. O europeu ele tem e eu acho que isso vem de história, cultura, né, outras questões, mas assim, eu vejo que aqui no Brasil, por que que você quer trabalhar tanto? Porque meu filho vai ter que estar numa escola privada para ter uma educação incrível, então eu vou ter que ter dinheiro para pagar a escola para eles. Eu quero ter um plano de saúde mais top do mundo. Aqui a escola pública é incrível, o sistema de saúde público funciona, um trem para qualquer outro lugar que você quer ir custa 50 euros. Então assim, eu vejo que talvez essa falta de ambição venha muito de: "Mas a minha vida tá ótima assim". Entendeu? Eu tenho tudo que eu preciso. O brasileiro, a gente tem que lutar para ter as coisas, a gente tem que ter dinheiro para ter as coisas. Então, tem muito da cultura, mas isso torna um superpoder, querendo ou não, porque você é visto e isso o pessoal do trabalho fala: "Ai, os brasileiros trabalham muito bem, os brasileiros trabalham muito". E às vezes a gente só tá fazendo o nosso basal, entendeu? Só que culturalmente é diferente. Então esse é o grande nosso grande poder, né. Apenas Exatamente. fazer o que a gente já está acostumado, e fazendo inclusive um pouco menos a gente já se destaca do resto. Tanto é que isso me deu uma tranquilizada, porque chegando aqui, eu sabia que provavelmente eu no Brasil estava como manager, cargo de gerência e tal, e eu estava chegando num emprego num país novo, com idioma novo, uma estrutura corporativa totalmente nova. Eu não achava que eu ia conseguir um cargo de manager, de fato eu não consegui. O cargo na Samsung não era de manager, porque o meu currículo no Brasil era muito bom, mas aqui ninguém sabia as empresas que eu tinha trabalhado. Ninguém conhece o Nubank, ninguém conhece o Nubank, ninguém conhece o Quinto Andar, então assim, não dizia muita coisa pra eles, sabe. Então eu sabia que talvez eu tivesse que ser humilde o suficiente pra aceitar um cargo mais baixo do que eu tinha no Brasil, mas isso do nosso superpoder de mostrar trabalho, de tal, me deu a tranquilidade de: "Cara, mas eu sei o meu potencial, eu vou conseguir subir, rapidamente, sabe, e voltar para o patamar que eu estava no Brasil. É um recomeço e tá tudo bem. É meio que assim, eu sei do meu potencial, vai dar certo, sabe. Eu acho que isso que você trouxe agora é muito comum, né, a pessoa vem para um país novo, tem que recomeçar a rede de networking, o seu histórico de trabalho, como você falou, tudo que você construiu no Brasil, em parte, fica
entre Uhum. aspas, "perdido", porque as empresas às vezes não são conhecidas aqui, então você tem que às vezes abrir mão do seu salário para o salário mais baixo, aceitar um cargo menor. Para uma profissional com seu histórico, como é que foi processar isso internamente? Teve terapia, tá, envolvida, teve um pouco de terapia, mas eu acho que foi isso, assim, a partir do momento que eu conversava com as pessoas e via a dinâmica de trabalho aqui, eu sou uma pessoa que não tem medo de trabalhar, assim, eu gosto, então eu me sentia confiante ao mesmo tempo de: "Cara, eu vou fazer acontecer, eu vou chegar lá e talvez eu chegue muito melhor, com outros aprendizados, e aquele negócio de alinhar a expectativa. Antes de vir eu já tinha pesquisado muito, salários, Europa, Espanha, a gente sabe que os salários na Espanha não são altos, eu saí de São Paulo, que é o lugar que mais bem paga do Brasil, entendeu. Então, eu já sabia que os salários aqui iam ser diferentes. Mas que você ganha por outros lados, e aí que você tem que pôr na balança o que que você quer priorizar na tua vida, entendeu. Hoje eu tenho muito mais tempo de qualidade, eu tenho muito mais segurança, eu tenho muito mais viagem, eu me sinto uma pessoa mais leve, mesmo com um salário menor. Então, eu acho que você põe na balança. Tem gente que vai preferir ficar em São Paulo trabalhando até meia-noite, final de semana, e fazer muito, muito dinheiro. E daí é perfil, entendeu. Mas teve uma certa terapia para chegar até aí, mas hoje eu já estou muito bem resolvida com isso. Eu tô começando a descobrir que a terapia faz parte da vida de quem mora fora Não, do país. eu sou fã, morando ou não fora, eu acho que mas quando você mora fora, eu acho que você tem uma crise de identidade, assim, sabe. Você não se sente nem parte daqui, nem parte de lá, você não sabe se você quer ter filhos fora do país, ter filho no Brasil, se você quer fazer a tua carreira aqui, se você quer dar um passo para trás, você quer mudar de área completamente, você começa a considerar todas as possibilidades, assim, é impressionante. "Será que eu não viro médica?" Tipo, um negócio meio louco, assim, e daí você fala: "Não, pelo amor de Deus, vamos focar aqui". Ai, olha, e além de tudo isso que você trouxe, de tantas frentes que você abriu, né, para chegar onde você chegou, conseguir esses 2 trabalhos em tão pouco tempo, além disso, você tem uma carreira de sucesso no Instagram, né. Nas manhãs livres que você tinha enquanto trabalhava remotamente, você criou a conta da Gabi.pormadri, vou repetir, Gabi.pormadri, que já tem 40.000 seguidores no Instagram. O que que esse projeto te deu que o trabalho corporativo não dá? Nossa, eu acho que uma realização pessoal, assim, porque na verdade isso começou como um hobby, porque que nem se falou, eu só começava 14h quando eu estava trabalhando para o Brasil, e eu sou uma pessoa que trabalhou a vida inteira, eu não sabia o que fazer com esse tempo livre, eu falei: "Meu Deus, eu não sei o que fazer, se eu ficar sem fazer nada, ou eu vou fazer compras, ou eu vou dormir, ver série, eu quero ser um pouco mais produtiva". E como eu estava passando por tanta mudança, e era tanta novidade, tanta burocracia, e eu procurei muito quando eu estava no Brasil e vinha para cá, brasileiras em Madrid passando por esse meu cenário e tal, e tinha tão poucas. Eu falava: "Gente, eu vou fazer isso, vou criar". E eu sou uma pessoa, eu me formei em publicidade, eu sou comunicadora, eu gosto de fazer isso, então para mim não foi nenhum sofrimento, eu adoro. Comecei mais como um hobby e como um diário, assim, de tipo, tudo que eu estou vivendo nessa transição, eu tenho que ter isso guardado em algum lugar. Só que o negócio foi andando e acho que justamente porque tem poucos brasileiros fazendo isso. Eu vejo muitos brasileiros em outro cenário, assim, que vieram para cá sem documento, tentar alguma outra coisa, mas brasileiros que vieram para entrar numa carreira corporativa na sua área, casados, blá-blá-blá, que tem muita gente nesse cenário e poucas pessoas falando sobre isso nas redes sociais. Então acho que veio um crescimento muito rápido, totalmente orgânico, e que eu também não esperava. E com isso eu recebia muitas mensagens de mulheres: "Cara, finalmente alguém está falando disso, eu sinto muito falta, eu quero ter amigas, não sei o quê". E em agosto do ano passado, por conta disso, eu comecei o Ginga, que é a comunidade de brasileiras em Madrid, que todo mês eu organizo algum evento para essas mulheres se reunirem e se conhecerem. E tem mulher que já chorou, porque falou: "Cara, eu tô há 3 anos aqui, eu só tenho amigo espanhol, que é amigo do meu marido, e eu sentia muita falta disso, de conexão, de brasileiras, de pessoas que me entendem. E daí o que me trouxe foi uma realização de, tipo, o tanto de agradecimento, o tanto de pessoas, sabe, tipo: "Cara, você mudou de verdade o meu jeito de ver a minha vida morando fora do Brasil". Porque sem ami você tá sem família, entendeu? Os seus amigos são a sua família. Se você não tiver os seus amigos aqui, você talvez não faça nem sentido você estar aqui. Porque você tá sozinho. Então, eu acho que me trouxe, assim,
além de um hobby, me trouxe meus melhores amigos, hoje em Madrid vieram do Gabi para o Madrid, com certeza, grupo enorme de amigos, e me trouxe a realização de: "Cara, que bom que eu tô podendo fazer isso", sabe, por outras mulheres. Pra mim é muito legal. Que incrível, Gabi. Sim, aproveitar para te parabenizar por esse trabalho. O seu perfil é Obrigada. maravilhoso. E a comunidade que você criou, que eu nem conhecia tantos detalhes, acho que só mostra a sua grande habilidade de comunicação, de agregar pessoas, de criar essa união, que não é fácil, né, são habilidades que nem todo mundo tem. Então você tem uma habilidade tanto de passar conteúdo de muita qualidade, muita leveza do dia a dia, através da tela, mas também essa mesma capacidade depois no mundo, digamos, real, né, no mundo É. físico. E você vê como faz diferença, né, porque não é fácil mesmo, criar amizades, e amizades, assim, de qualidade, quando você mora fora do país. Acho que tem muitos canais, tem Internations, que é um site que você consegue se Uhum. cadastrar, tem o Meetup que você já trouxe, mas ainda assim, você vai ter uma dificuldade para encontrar aquele grupo que você se sente realmente acolhido. E quanto mais velho a gente fica, mais difícil é, entendeu. Porque daí você não tem o colégio, você não tem a faculdade, você não tem aquela coisa em comum. Então, quando você traz um grupo, esse evento mensal, todo mundo já tem alguma coisa em comum. Todo mundo é brasileiro, todo mundo tá fora de casa. Então, assim, se você não tem como puxar assunto, vai ser: "Há quanto tempo você mora aqui?". Isso você já tem pra perguntar, sabe. Então, eu acho que as meninas, todo mundo que participa dos eventos, participa do grupo do WhatsApp. E eu vejo elas marcando coisas depois dos eventos. Então, vamos fazer o café, vamos jogar pádel, vamos fazer não sei o quê. Então, assim, de fato, é só o pontapé inicial que falta, são esses eventos. E depois elas vão virar amigas, porque você precisa, gente, senão você surta aqui sem um grupo de brasileiros, sabe. Você tá longe de todo mundo, você precisa de alguém que te entenda, assim. Sim, totalmente. Ai, parabéns, de verdade. Obrigada. Ok. Quando nós chegamos no país novo, sempre tem os perrengues que todo mundo passa, né, gente? Sempre tem um perrengue. E geralmente o perrengue tem a ver com o idioma, porque a gente acha que tá entendendo, a gente acha que tá falando, mas depois vem ali na nossa cara a dura realidade. Conta aqui, qual foi a história das azeitonas? Não, gente, que nem eu falei, né, todo brasileiro acha que sabe falar espanhol. Eu cheguei aqui com aquele espanhol de escola, que eu estudei 3 anos da minha vida, nada a ver, nunca pratiquei depois. Cheguei e falei: "Super me viro". Percebi que não me virava, até porque no Brasil eu acho que a gente aprende muito mais o espanhol da América Latina que o espanhol da Espanha, e daí você já vê uma grande diferença entre os 2. Eh e eu cheguei e eu e meu marido, a gente foi se matricular numa escola de espanhol, porque vimos que precisávamos, e eu fiquei num nível acima do dele. E eu fiquei, porque eu falo muito espanhol, porque eu tô no nível acima, porque eu sou incrível, bilíngue, poliglota, aquelas coisas. E ele sempre tipo: "Aham, tá". A gente sentou no restaurante, eu fui pedir em espanhol, claro, azeitonas não, eu fui pedir água para o garçom. Pedi minha água, pedi mais umas coisas, ele me trouxe um potinho com azeitona. Falei: "Moço, que isso?" Dele: "Não, mas você não pediu azeitona?" Eu falei: "Eu pedi água". E o meu marido: "Hã? Então esse é o nível superior ao meu, você não conseguiu pedir uma água". E gente, assim, de inúmeras situações que isso aconteceu, da pessoa não me entender, de eu tenho uma séria dificuldade, inclusive estou indo na fonoaudióloga e por favor, se alguém mais tiver essa dificuldade, né, fale comigo, porque eu sofro. Eu não consigo fazer o doble R, que é aquele tremidinho. Só que aqui isso é um grande problema, porque se você não faz o tremidinho, a palavra fica com outro significado. E isso muda tudo. Um dia eu fui pedir arroz no mercado, o cara achou que eu estava pedindo alho. Então, assim, porque, claro, eu tô falando com o som do J, não com o som dos 2 R's. Então, assim, e isso acontece até hoje, porque até hoje eu não consigo fazer o doble R. Daí me indicaram uma fonoaudióloga, que ensina crianças que estão aprendendo a falar espanhol, para ela poder me ensinar como você fazer. Então, assim, é isso. Maravilhoso. A questão é encontrar solução, gente, assim, treinar, buscar ajuda de outro profissional se for necessário e seguir para frente. Inclusive, eu É, aproveito aqui para também recomendar conteúdos que você publica no seu Instagram falando sobre expressões do dia a dia. Eu achei muito legal essa série. total. Tudo que você foi aprendendo no trabalho, você trouxe para o Instagram. Então, gente, quem está se preparando para se mudar para a Espanha, vai lá no Instagram da Gabi e começa a aprender já algumas expressões. É, porque daí também, você vai fazer curso, você vai aprender o espanhol do dia a dia, mas daí você chega no trabalho, na reunião falam 300 expressões, você nunca ouviu. Eu falei: "Gente, não aprendi nada, o que tá acontecendo?".
E aqui em Madrid ainda tem expressões, assim, que são só de Madrid, então você tem que se adaptar. E daí eu acho que também é muito você viver a cultura, né. Eu percebi o salto que o meu espanhol deu quando eu comecei a trabalhar, que eu usava todo dia, eu praticava e tal, então por isso que é tão importante, se você não está trabalhando, achar um grupo de conversação, achar amigas que são daqui, porque se você não pratica, é outra coisa. Vamos falar sobre custo de vida? Na vida real, né, você que já está aqui há 1 ano e meio, já entendeu, né, onde é que o gasto ali pesa mais. Onde é que pega mais no bolso, Gabi? E o que que você acha que compensa em relação aos gastos no Brasil? Aluguel, sem dúvida onde pesa. Eu acho que Madrid tem um dos aluguéis mais caros, se não o mais caro da Espanha. Eu não imaginava que ia ser tão caro, para ser bem sincera. Eu pesquisei antes e você vê em sites como Idealista, em imobiliárias, você acha: "Ah, não, tá nessa média, tal". Só que você vai ver o bairro, é um bairro bem mais longe, ou é um bairro que você não quer morar, ou é um prédio caindo aos pedaços, sempre tem aquela coisinha. Então a gente chegou aqui com um budget, vamos gastar isso para aluguel, não deu. Em uma semana a gente viu que a gente não ia gastar aquilo, que ia gastar mais. Eu acho que é o custo que mais pesa, então é inclusive um planejamento meu de comprar um apartamento aqui, porque vale a pena. Se você tem o dinheiro para dar de entrada, o financiamento é 1000 vezes mais barato que no Brasil, então você vai pagar uma taxa muito mais barata de financiamento, e vai ter o teu imóvel ali, ao invés de ficar jogando dinheiro em aluguel, sabe. Em E daí com relação aos outros gastos, eu não achei eles altos, tá. Só que eu vim de São Paulo. Eu tenho amigas que vieram de cidades menores, que sentiram que aqui é mais caro, o mercado é mais caro, sair para comer é mais caro. Eh, eu não senti esse impacto, porque eu já estava numa cidade que era muito cara. Então, para mim ficou meio que um pouco até mais barato, tá. Porque eu acho que aqui em Madrid você acha muito restaurante, por exemplo, incrível, que você não precisa pagar tão caro. Mercado, achei um custo muito parecido. Agora algo que eu sempre falo, é totalmente inverso no Brasil, produto é caro, serviço é barato. Aqui serviço é caro, produto é barato. Então, eu tinha diarista quase todo dia em casa. Não vou ter aqui, porque é muito mais caro ter diarista aqui do que lá. Eu fazia drenagem linfática toda semana, eu faço uma vez por mês. O banho da Filó, que é a minha cachorra, muito mais caro. Então esse tipo de coisa eu percebo que é muito mais caro, porque o serviço é muito mais valorizado no Brasil do que aqui. Mas no dia a dia, assim, fora o aluguel, eu não senti tanto impacto, pra ser bem sincera. Ok. Se você pudesse mandar uma mensagem para Gabi, de janeiro de 2025, que estava chegando em Madrid, sem trabalho aqui na Espanha, ainda esperando documentação e com muita expectativa, o que que você diria para ela? Calma. Calma que as coisas elas se ajeitam. Eu sou uma pessoa ansiosa, e eu antecipo muito problemas que muitas vezes nem vão existir. E eu acho que eu já estava com tudo planejado, não fiz nada na louca, entendeu. Eu podia talvez ter curtido um pouco mais as manhãs que eu tinha livre, trabalhado remoto, ter curtido um pouco mais o pequeno tempo da minha vida que eu fiquei desempregada. Ao invés disso eu estava neurótica procurando emprego, achando que eu ia viver debaixo da ponte, entendeu. Então assim, é só calma, calma que as coisas vão se resolver, você não precisa antecipar 1000 problemas na sua cabeça. Vamos fazer a sessão daqui de longe. São perguntas com resposta rápida para a gente ver como é que você está se sentindo longe do Brasil. Daqui de longe, qual seria uma comida que você sente saudade? Estrogonofe e pão de queijo, fica entre os 2. E daqui de longe, qual é o abraço que mais você sente falta no dia a dia? Minha mãe, 100%. Daqui de longe, quais são as datas nas que o coração aperta? Acho que o meu aniversário e Natal, que é quando a família tá toda reunida, acho que é a que mais pega. E o que que o brasileiro e a brasileira têm de especial? Energia, eu acho que a gente tem uma energia que ninguém tem igual. Eu eu fico impressionada com o quanto o brasileiro ele é positivo, ele é feliz, ele contagia com essa alegria, e acho que é algo que eu estava até falando esses dias no Instagram, de como o Brasil hoje tá na moda. Tá num hype absurdo o Brasil, e eu acho que é porque todo mundo quer ter essa energia que a gente tem, entendeu. Todo mundo admira, assim, de verdade. Ai, que legal. Energia, gente. É É, isso que nos faz é isso. diferente. Temos que aproveitar essa energia a nosso favor. E não E esconder ela, porque às vezes as pessoas chegam aqui e querem mascarar. "Ai, não quero testar", que "Ai, quero me integrar e ser como eles". Gente, tem que ser brasileiro, tem que ser feliz, tem que ter energia pra cima, que todo mundo adora. na entrevista com a Monique,
que você conhece a Monique, então também por isso que eu falo dela aqui, ela trouxe que buscou usar a marca ser brasileira como diferencial no trabalho. Afinal, ela está numa empresa muito grande, então é difícil você se destacar e ser brasileira, ela não usou isso como algo assim, para ficar preocupada, como algo negativo, ela tentou trazer isso como uma marca própria. Então acho que a gente tem que se adaptar, tem que conhecer a cultura local, tem que ter resiliência, né, tudo que você já contou aqui que você fez, e ao mesmo tempo lembrar as nossas origens, lembrar as nossas, né, das nossas raízes, e aproveitar isso como algo positivo, que é o nosso diferencial, né, levar isso como algo positivo. Então, acho que a sua história é uma prova disso. É, e ter orgulho, sabe. Eu acho que por muito tempo o brasileiro tinha vergonha de ser brasileiro. E eu acho que talvez a gente esteja perdendo isso, e por isso que o Brasil tá tão na moda, assim. A gente quer ser visto como brasileiro, e eu acho que todo país tem seus lados ruins, todo país tem seus pontos negativos, mas assim, o brasileiro, e não falando do país, mas falando da pessoa, o brasileiro, é uma energia surreal, e a gente tem que ter orgulho disso, é uma raça, é uma força, é uma energia, então eu acho que é você assumir com tudo que você pode que você é brasileiro, se adaptando, é claro, afinal você está em outro país, mas ter orgulho disso. Para terminar, qual é a mensagem que você quer deixar para os brasileiros que estão lá fora, ou seja, que ainda não moram? Podem ser tantos que ainda não moram fora do Brasil e estão querendo morar, ou aqueles que já estão, especialmente os que já estão fora do Brasil, alguma mensagem para que eles se sintam um pouco menos sozinhos nesse processo de recomeço? Eu acho que é isso que eu falei, assim, ter paciência, tá. Eu acho que a gente chega num país querendo que tudo se resolva muito rápido. Querendo já saber de tudo, querendo que tudo se resolva, e as coisas levam tempo. Você está reaprendendo uma cultura, reaprendendo o idioma, reaprendendo uma rotina. Às vezes a gente tem muito essa pressa de: "Ai, mas eu quero me sentir em casa, mas eu quero estar adaptada, mas eu quero não sei o quê". E eu acho que você enfrentar todas as burocracias, todas as dificuldades, todo não sei o quê, faz parte do processo. E faz parte do processo de todos, e é algo que te fortalece, assim. Eu acho que você sai com uma resiliência absurda depois que você passa por todo esse processo burocrático e tal. Então, é você ter paciência, que as coisas se ajeitam, você se adapta, e se não se adaptar também, é você não ter problema com dizer que não se adaptou. De voltar, eu acho que as pessoas têm muito esse preconceito, esse medo de dizer: "Ai, não deu certo, fiz uma coisa que". Gente, você tentou, você já tá 10 vezes à frente de quem nunca nem tentou, entendeu. Então, eu acho que é isso, ter leveza nesse processo, sabe, porque é um processo difícil. Então você tem que estar leve pra passar por ele. Tem todo sentido. Eu vivi 2 experiências de mudança de país diferentes, em momentos diferentes, que eu vim pra Espanha tem já quase uns 18 anos, 2008 eu vim pra cá, e fiz uma poupança, decidi morar aqui pra passar talvez um ano, conhecer o contexto e acabei ficando, ficando, Sempre assim. e 14 anos depois eu continuava aqui. E depois eu fui para Amsterdã como expatriada, então foi em outro contexto, né, uma transferência da empresa, com todo aquele apoio que a empresa dá, né, e a gente sabe como é que é. E foram experiências igualmente desafiadoras, apenas mudam os desafios, né. Tem os desafios burocráticos podem ser mais fáceis ou mais difíceis, mas tem a questão cultural, então em Amsterdã eu sentia muita falta do sol daqui, do clima de Madrid, que é você sabe, em Madrid você sai, qualquer rua tem gente sentada na mesa bebendo, tem uma mistura da criança tá ali no meio da rua bebendo nas mesas, pessoa mais idosa, criança, o adulto. Então esse clima de cidade que é muito legal, então definitivamente o que você trouxe, acho que é uma mensagem muito importante que é resiliência, paciência, porque é simplesmente um contexto diferente. No primeiro ano você vai ter muita burocracia, que é quase uma ideia, assim, de sobrevivência, eu preciso sobreviver à Exato. burocracia, não é verdade? É modo É, sobrevivência. Modo sobrevivência de resolver burocracia, porque você está aprendendo tudo do zero, e modo sobrevivência de conseguir a sua renda, né, de você ter o seu dinheiro para pagar suas contas, então é modo sobrevivência. Diria que a partir ali do segundo, terceiro ano, é uma outra etapa. E depois já, né, nos 18 anos que eu já estou fora do Brasil, é uma outra etapa. E a gente sempre vai ter saudade, a gente sempre vai se sentir vivendo entre 2 mundos, isso é algo que fica para sempre. Simplesmente são claro. etapas diferentes, então é aproveitar, né, o momento. Acho muito legal essa mensagem também que você trouxe, desfrutar, porque se a gente também fica nessa agonia, só vivendo essa sobrevivência,
você esquece de olhar pra fora e falar: "Caramba, eu tô aqui nesse outro país aprendendo um idioma diferente, conhecendo gente legal, tendo acesso a uma outra cultura". Então desfrutar também desse processo é importante. É, eu vejo, quando eu estava sem emprego, eu falava para as minhas amigas que estavam aqui trabalhando: "Nossa, tô desesperada", não sei o que, elas: "Cara, curte um pouco". Tipo, você podia estar indo conhecer parque, passear, andar de bicicleta, fazer qualquer coisa, então assim, tentar curtir mais o processo, sabe. E eu tô sendo bem hipócrita aqui, porque eu não fiz isso, mas eu aprendi com os meus erros, então para que ninguém repita, tentar levar com mais leveza é o essencial. Gabi, quem quiser continuar seguindo seus conteúdos, conhecendo um pouquinho mais de você, relembra aqui qual é o seu arroba no Instagram e alguma outra rede social também, se você quiser deixar aqui. É muito fácil, tanto no Instagram quanto no TikTok, gabi.pormadri, me inspirei na Emily in Paris, então é super fácil de lembrar. E também quem tiver em Madrid Mulheres para participar dos eventos da Ginga, gente, se estiver procurando amigas brasileiras, está sempre aberto todos os meses. E para saber dos eventos da Ginga, onde é que a pessoa tem que ir? No meu Instagram, eu sempre publico lá. Ok, perfeito. Pois, Gabi, muito obrigada pelo papo, foi muito rico, muito gostoso. Parabéns por todas as iniciativas que você fez e vamos para cima. Não, obrigada a você pelo convite, eu adorei e muito sucesso nesse podcast, que eu achei a ideia maravilhosa. Espero ver muitas entrevistas por aqui e vou acompanhar todas. Muito bom. Beijo, obrigada. Um beijo.